Entrevista. Mais um caso repercutindo nas redes sociais. Dessa vez, um vídeo viralizou de um homem de 41 anos agredindo uma criança durante uma apresentação junina. A justificativa do agressor foi de que esta criança estaria praticando bullying contra o filho dele e ele já teria informado a escola por diversas vezes e nenhuma atitude tinha sido tomada. A gente sabe que nada justifica, mas os ânimos estão exaltados, né? As pessoas se sentem injustiçadas quando tem algum pleito que não é ouvido e um fato é, conflitos entre as crianças acontecem com frequência nas escolas, mas como agir, né, Vitor? Exatamente, Renata. Para responder essa pergunta, nós estamos aqui com a Fernanda Lima, que é psicopedagoga, para nos ajudar a entender como que os adultos, Fernanda, devem mediar o entendimento das crianças, né? Se eles estão em conflito, como mediar o entendimento e evitar cenas como essa que nós acompanhamos nas redes sociais. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Realmente é lamentável, né? A gente vê uma extrapolação de comportamento, né? E realmente, assim, dentro do ambiente social, é importante que a escola traga um trabalho socioemocional dentro de cada turminha, né? De acordo com aquilo que o psicopedagogo possa identificar dentro do ambiente da aprendizagem. Eu sei que a convivência social entre todos, adultos, né? É bem complexo. E entre crianças é mais ainda, porque para elas é um mundo novo. E cada uma tem a sua cultura. Então, a gente precisa ficar de maneira alertiva para alguns comportamentos dentro de salas, de momento social, para que, ao primeiro desencadeamento, a escola entre como apoio de uma assistência socioemocional, para trabalhar aquilo que foi em excesso e para diminuir aquilo que está muito exaltado. E é muito fácil trabalhar com criança, né? Um trabalho remediativo, a gente evita qualquer tipo de descontrole social entre eles, seja no parquinho, seja na hora do lanchinho, seja na sala de aula. Então, uma estratégia socioemocional é o primeiro ponto de ação para que possa minimizar algum ato maior. Fernanda, a gente observa duas situações. Às vezes tem uma criança que implica o tempo todo com uma única criança e tem aquele caso de uma criança que implica com todos e geralmente envolve violência, de bater. O que a gente pode identificar nessas duas situações? Uma criança que implica o tempo inteiro apenas com uma e aquela criança que consegue bater e gerar desavenças no grupo inteiro. Geralmente tem algo por trás nas famílias ou não necessariamente? Uma boa parte tem a ver, sim, com o contexto familiar. Né? Então, aquelas crianças que não têm um laço afetivo, né? Que têm um esteio familiar um pouco disruptivo, desorganizado. Então, é a maneira dela externalizar com esse descontrole emocional. Às vezes com violência, com agressão. Só que, às vezes, Renato, quando a gente fala em ato de violência, né? Quando a gente chama uma família para dizer que o filho praticou alguma violência, às vezes a família leva no esteio como se o menino tivesse destruído o ambiente. Mas que para o outro ser humaninho, pequenininho, né? Se um empurra o outro, é um ato de violência. Né? Se eu jogar na parede, também é violência. Mas a gente precisa entender a mediação da violência por idade. E que a palavra violência, ela percorre em todos os segmentos. Então, uma criança que ela mexe apenas com um coleguinha e aquela que mexe com a sala toda, a família precisa estar aberta para ouvir algumas pontuações da escola e aceitar. E procurar um apoio sobre isso, porque ela está externalizando algum descontrole emocional dela que possa, sim, estar dentro da vivência familiar. E ela esteja trazendo para a escola. Claro que ela pode não estar adequada a um ambiente pedagógico, né? Imagine você uma família que foi transferida de uma cidade para outra. Aí a criança, de repente, entra numa escola que ela não gostou. E ela pode externalizar com esse descontrole emocional. Vai de caso a caso. Mas boa parte, sim, vem do contexto familiar. Vitor e ouvintes, eu lembrei agora de uma situação do meu filho mais velho, dessas reuniões que tem, e eu sempre me achei uma mãe um pouco estranha. Não é questão de estranha, porque eu sempre trabalhei muito, geralmente eu chegava atrasada nas reuniões, enfim, né, chegava atrasada nas apresentações, mas ia, daquele jeito louco, mas ia. E aí eu cheguei uma vez numa reunião pedagógica, que o Mário já disse, eu não vou.
Eu estou falando desse momento aqui do comportamento dos adultos nessas reuniões, que é um negócio, assim, de outro mundo. Para mim, me chama muita atenção. Que é sempre assim, o meu filho não seria capaz de fazer, sabe? Assim, Exatamente. Mas aí é a visão de cada um. E aí, quando eu cheguei, as pessoas estavam falando, as mães estavam falando de uma criança que eu disse, meu Deus do céu. Aí eu sentei perto de uma mãe que eu tinha uma afinidade, eu cheguei atrasada, e falando que a criança tinha batido, e eu vi a hora de chamarem o conselho tutelar e levarem essa criança direto para a FUNASE. E aí eu fiquei preocupada, eu sentei do lado de uma mãe que eu conhecia, eu disse, já falaram qual é a criança, falaram o nome? Com medo que fosse porque fosse o meu, porque eu já estava pronta para sair correndo, porque elas iam se fosse elas iam me matar, sorte é que a mãe dessa criança não estava lá, ou seja, totalmente ausente do ambiente escolar. Mas o que me chamou muita atenção, Vitor, realmente foi o comportamento dos adultos. Meu Deus, se esses adultos estão aqui agindo dessa forma, imagine como não é a vida dessas crianças. E a gente reflete nessa situação agora, quando você vai para os comentários desse caso do adulto que agrediu a criança, como as pessoas estão, Fernanda. E como isso vai refletir na educação desses pequenos. Porque é um problema dos adultos. Esse é um ponto importante, né, Fernanda? Os pais costumam cobrar muito a escola, né? E esquecem que a criança fica na escola 4 horas. Em casa ela passa o restante, as outras 20. Isso. Então, assim, o comportamento dos pais, a dinâmica da casa, implica diretamente no comportamento da criança. Então, muita coisa vai se refletir lá na escola, né? Certamente, né? Ela é o próprio reflexo do ambiente em que ela vive. Então, a maneira como a família come, a maneira como a família caminha, a maneira como a família se senta, penteia um cabelo, escova um dente, aborda alguém, ela termina refletindo isso na escola. Então, hoje em dia nós estamos vivendo tempos de profundos amores e grandes recompensas. Os pais trabalham muito e recompensam com muito amor e com muito, vou dizer assim, com muitos objetos, né? Meu filho quer isso, meu filho quer isso. E é claro que a ausência. A ausência. Né? E a solidão traz também para a criança um comportamento disruptivo. E aí, quando a escola chama, né, tem mãe que diz assim, veja só, quando eu escuto o telefone da escola, eu penso logo que meu filho morreu, se acidentou. E às vezes nem é. Às vezes a escola quer dizer assim, mãe, a gente precisa falar com você. E aí tem mãe que devolve dessa maneira, né? É muito urgente, é sobre o quê? Fale logo. Então, as famílias hoje em dia, elas precisam estar alerta, porque quando a escola convida, nem sempre é para trazer algum problema. Às vezes é uma solução. Olha, a gente andou observando e de maneira preventiva, a gente queria fazer isso com o fulaninho. Né? Então, isso a gente precisa estar aberto ao coração para ouvir, porque muitas orientações da escola podem ser preventivas e remediativas para algo que possa acontecer mais na frente e terminar acontecendo isso. E a gente sente também que os próprios profissionais, assim, é muito melindroso esse tratamento, não é, Fernanda, com os pais. E mais uma vez eu vou citar um exemplo aqui. O meu filho mais novo entrou muito cedo na escola. E eu já estava preparada de que ele ia fazer, que a gente até brinca, que ele repetiu o maternal, o bichinho. E aí, quando foram nos chamar para comunicar que ele teria que fazer novamente, assim, eu senti uma apreensão dos profissionais, porque as pessoas veem o colégio como um gasto. Ah, ele vai fazer mais uma vez um maternal, e aí ele vai passar mais um ano na escola, e aí ele... mais um ano que eu vou ter que pagar essa mensalidade. Né? E muita gente não entende. E ela me explicou, ela fez todo um arrodeio para explicar, dizer, Renata, ele precisa fazer agora, porque mais na frente ele vai sentir. Então, é mais fácil ele se adaptar agora do que numa salinha mais na frente, onde ele já vai ter os vínculos com os coleguinhas, ele passar por isso. E aí eu disse, gente, isso aqui é o quê? É para dizer que ele vai fazer tudo? Não tem problema. Os especialistas são vocês na área, né? Eu acho que se as pessoas, cada um ficasse no seu quadrado, tudo seria um pouco mais fácil, né, Fernanda? E as pessoas, quando não ouvem, parece que elas falharam, não, porque o meu filho não é capaz disso, meu filho não pode passar por isso. E não é assim. É verdade. Fernanda? A gente precisa entender a importância de compreender o desenvolvimento infantil. Então, uma criança de 3 anos, ela mente. Uma criança de 4 anos mente, uma criança de 5 anos mente, mas o pai não aceita, o pai aceita uma de 10. Mas 9 anos e 8 meses não mente ainda, mais de 10 mente. Uhum. Então, a gente precisa aceitar os comportamentos e corrigir. Não é uma maneira de você dizer, olha, seu filho mentiu com 4 anos e é para sempre. Não. É uma maneira, às vezes ele mente numa defesa, às vezes ele mente querendo um sorriso da mãe, que talvez nunca tenha dado, sempre com muita carreira.
Então, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento infantil. Se a gente não entende, a gente abre o nosso coração para ouvir dos especialistas, como você ouviu, da escola. Então, você foi bem sábia, né? Você ouviu quem realmente compreende sobre educação e desenvolvimento. Então, quando a gente entende a personalidade da criança, que, como você falou também, ele está na escola 4 horas, então, a escola tem uma propriedade para falar um pouco dessa criança. Então, é importante que seja ouvido, digerido no coraçãozinho e tenha uma ação preventiva quanto a isso, e realmente agir. E não ficar assim, a escola não sabe o que está dizendo. Não, saber ela sabe. Se você não confia nas informações dessa escola, é melhor ir para outra. Tem uns pontos que são muito importantes, né? Se você, enquanto indivíduo, para cada local onde está, para cada papel social que você representa, você tem um comportamento diferente, por que seu filho vai ser exatamente igual na escola como ele é em casa? Lembrar que na sua frente, né, como pai, mãe, a relação é uma. Na sala de aula, com os coleguinhas, com a professora, a relação é outra, a dinâmica é outra. Então o comportamento altera, né, também. E uma coisa, Renata, pelo menos eu tento fazer isso com meu filho. Eu tenho um filho que vai fazer 5 anos e uma bebezinha, né? E com meu filho eu tento fazer isso. 2 coisas me parecem fundamentais. A primeira é que nós podemos mediar os conflitos, mas é importante que eles consigam resolver os conflitos. E os adultos hoje querem intervir diretamente. Eles querem resolver os conflitos. Né? E eu acho que isso é muito problemático. Veja, o pai foi tentar resolver e foi resolver com violência. Talvez se ele mediasse a questão e permitisse que o filho dele conversasse com outro colega, talvez eles encontrassem um ambiente em que pudessem, né, chegar a um entendimento. E o respeito à diversidade, porque na sala do meu filho, por exemplo, você tem uma coleguinha que é mais alta, outra que é mais baixinha, tem uma que é do espectro, então você tem que aprender a respeitar, a entender que você não pode usar de força, que você precisa conversar, o pai nem gosta de conversar, então indica sempre a ele que tem que conversar. Então, é isso. O problema é quando em casa não se entende essa diferença. Mas assim, eu entendo isso, sabe, Fernanda? Preciso que os adultos tenham um perfil menos intervencionista. Sejam adultos. Olha, né? Deixa as crianças resolverem as questões de criança. Elas têm que se entender. É verdade. Eu atendi uma criança que ela quebrava todos os brinquedos. E a mãe já estava estressada, porque ela quebrava tudo. Aí eu dei um presente a ela, e a mãe disse, olha, ele vai quebrar, viu? Aí eu disse, tudo bem. Aí eu dei. Aí quando foi na outra semana, eu perguntei a ele, cadê o presente que eu lhe dei? Ele disse, tia Fernanda, eu quebrei. Aí eu disse, você se sentiu feliz? Aí ele disse, não. Eu disse, como é que a gente pode resolver isso? Aí ele disse, não quebrando, né? Eu disse, pois é. Pronto. Foi ele que resolveu, não foi nem eu. Eu perguntei, você se sentiu bem quebrando? Aí ele disse, não. Então vamos resolver, né? Não quebra mais, simples assim. Não, em caso ele respondesse que tinha prazer, era tentar descobrir por que mas para fazer uma investigação para entender. Né? Eu costumo pensar muito nisso e falo isso pro meu filho. Né? Às vezes a criança também aponta muito, né? Aí olha para outra e diz assim, ela fez isso comigo, ela é muito isso, ela é muito aquilo, ele é muito assim. Mas por que será, filho? Por que será que o coleguinha tem esse comportamento? O que será que a gente pode fazer para que ele não se comporte dessa maneira? Olha, a gente já estourou o tempo, a Aline Souza já está aqui com a gente, mas deixa eu fazer só uma última pergunta, Fernanda. Nesses comentários desse caso em específico, as pessoas falando muito sobre ensinar a criança a se defender. A gente ouvia muito quando era criança, chegar apanhado em casa, apanha de novo. Qual é a orientação, né, para uma criança que foi vítima de uma violência, tem um coleguinha ali aperreando ela o tempo todo, empurra e belisca, essa criança, ela deve aprender a revidar ou não, ou chama a tia. Ela deve aprender a denunciar. A denunciar, chama a tia, chama a coordenadora, avisa em casa. Como é que a gente administra isso? O manejo ideal é ensinar ela a realmente dizer à criança que não gostou. Ela não precisa devolver com violência, mas ela dizer assim, eu não gostei, vou falar para a tia. Mas ela precisa externalizar que não gostou daquele movimento. Agora, o adulto da situação, que tirando agora a família, entra na estrutura pedagógica, né, administrativa, os profissionais precisam estar ativos a isso e realmente mediar essa situação. E não dizer assim, que às vezes diz, vai brincar com o outro que passa. Às vezes não passa porque o outro quer brincar com aquele, persegue aquele e gosta dele. E que possivelmente, às vezes, o outro não sabe fazer amizade, que tem muito isso. E aí o adulto precisa intermediar. Mas a resposta correta é essa. Você deve dizer que não gostou e você vai até um adulto e fala. Essa é a resposta ideal. Muito bem. Maravilha. Conversamos então com a psicopedagoga Fernanda Lima aqui sobre como os pais devem agir em situações de conflito entre as crianças.
Fernanda, obrigado, hein? Até a próxima. Obrigado vocês. Tenham um bom dia. Bom dia. Vamos embora, Vitor. Vamos. Que ela já Aline chegou. tá ali. Aline Souza vai pedir o quê? É isso. Tchau. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.